Olá, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Que todos estejam realmente bem, gozando da paz que só o nosso Senhor Jesus Cristo dá. Aqui em casa estamos todos bem, tirando a gripe que nos pegou, mas não é o Covid. Fiquem tranquilos. Então, eu gostaria de trazer um pensamento e que seja de grande valia para os irmãos, que possa encontrar guarida nos corações e que possa ser de edificação para a igreja. Irmãos, nós temos vivido, ou estamos vivendo em uma sociedade que tem consumido diariamente milhões e milhões de reais em livros de autoajuda. Pessoas têm ganhado muito dinheiro com palestras motivacionais, buscando de alguma forma mostrar para as pessoas como encontrar a felicidade. O problema é que muitas dessas pessoas nunca vai alcançar a tão sonhada felicidade dita por esses tais gurus, e esses e muitos outros vão buscar inutilmente a felicidade, a alegria, através da autossatisfação. E aí, ao longo da jornada, vão perceber que correram atrás do vento e acabam se desiludindo com a vida. A felicidade, esse forte sentimento de prazer, pode se esvair, porém, a alegria, não. A alegria é um dom de Deus, a alegria é uma ordem de Deus. Filipenses, capítulo 4 e o versículo 4, vai dizer o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Percebam que o apóstolo Paulo, escrevendo esse versículo, essa carta à igreja de Filipe, ele não diz o seguinte: olha, se vocês acharem conveniente, sejam alegres. Se a situação estiver boa, sejam alegres. Se vocês não estiverem passando por nenhum problema ou nenhuma pandemia, aí vocês têm o direito de ser alegres. Não. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele é enfático. O verbo aí, ele está no imperativo. Ou seja, é uma ordem. Não é uma opção, mas é um mandamento. Alegrai-vos. Outra característica interessante desse versículo é que ele é ultra circunstancial. Então, não é porque eu estou doente, porque eu estou mal, que a alegria tem que sair do meu coração. Não. É sempre. É em todo momento. Porque a alegria do Senhor não é uma coisa, não é uma condição, não é uma situação. Mas ela é cristocêntrica. É Jesus. Se a nossa esperança, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Corinto, no capítulo, primeira carta a Corinto, no capítulo 15, ele vai dizer, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa vida aqui é muito curta, irmãos, para que a gente se entregue, sabe? Se a nossa força se esvaia por conta das tribulações. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas nós devemos ter a nossa alegria, a nossa fé arraigada, não em uma condição, não em uma situação, mas em Jesus Cristo. E é baseado nisso, de que a nossa alegria, ela é muito maior do que as condições que nos cercam, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pensamento nesse livro de Filipenses. E é interessante que esse livro, essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Ele, se você vê ali no capítulo 1, versículo 1, vai dizer que ele e Timóteo, né? Talvez dita por Paulo e escrita por Timóteo, talvez escrita realmente pelo próprio apóstolo Paulo, porque ele estava preso
nessa situação. E ele escreveu: Paulo, ele provavelmente, e aí o texto, o livro vai dizer que ele estava preso, né? Diz aqui no capítulo 1 e no versículo 13 que ele estava sobre a proteção da guarda pretoriana, que era a guarda exclusiva do próprio imperador. E no capítulo 4 e o versículo 22 vai dizer que ele estava na casa de César. Paulo, ele tinha um sentimento de um amor muito grande por essa igreja. Essa foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo fundou na Europa. Lá em Atos vai falar que ele viu em visão um homem da Macedônia pedindo para que eles fossem até lá. E eles foram até lá, e Paulo então ajudou essa igreja, fundou essa igreja, que na sua grande maioria era composta por gentios, né? Mas também haviam ali alguns judeus ou prosélitos judeus. E essa congregação, ela foi uma das poucas que ajudou o apóstolo Paulo financeiramente. Eu fiz essa introdução falando sobre essas características dessa igreja, porque olhando esse livro é muito estranho e é muito difícil entender essa condição do apóstolo Paulo. Preso, encarcerado, próximo de ser executado, ele escreve um livro, uma carta a uma igreja amada, em que a palavra alegria, ou um derivado dessa palavra, aparece mais de uma dúzia de vezes. Então eu só posso aprender com o apóstolo Paulo que, como nós dissemos, as condições não podem ser um empecilho para minha alegria. Vamos ler então Filipenses do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. E diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que assim eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Todos nós conhecemos a história desse homem chamado Paulo. Na sua juventude, né, um perseguidor do Evangelho, e após a sua conversão, um escravo de Cristo, como ele mesmo se intitula, um servo. E esse homem que passou por prisões, açoites, apedrejamentos, naufrágios, picaduras de cobra, rejeição. Se nós fôssemos trazer esse homem para a nossa sociedade hoje, e nós pegássemos esses homens que pregam sobre a teologia da prosperidade e de que o Filho de Deus não pode ser pobre, não pode passar por dificuldades, não pode ter problemas, esses homens, se visse o apóstolo Paulo nos dias de hoje, diriam que esse homem é um inafortunado, que ele não tem fé. Talvez esses homens fariam como os amigos de Jó. Esse homem tem pecado, ele precisa confessar. Porque não faz sentido, irmãos. Você pregar uma teologia que diz que o homem
tem que exigir de Deus alegria, dinheiro, saúde, e olhar para o apóstolo Paulo e dizer que ele é um homem de Deus. É praticamente impossível conciliar essas duas teologias. A de Cristo, de que no mundo tereis aflições, e essa teologia que prega isso. Mas não é isso que eu quero dizer, eu não quero falar sobre esses homens que deturpam o evangelho e pregam mentiras. Eu quero falar de Cristo, quero falar do que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a alegria nesses 8 pequenos versículos que nós lemos aqui. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos um homem que não se deixou abater pelas adversidades. Porque seu foco, os seus olhos, não estavam aqui. Tanto que ele diz, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Mas eu gosto de um versículo exclusivo dele que ele escreve para a igreja de Colosso, no capítulo 3, e diz o seguinte, versículo 1, se fostes ressuscitados com Cristo. Ou seja, se vocês creram, se vocês receberam a salvação que vem de Cristo, buscai as coisas lá do alto. Muitos irmãos vivem tristes, cabisbaixos, com a feição abatida, porque eles buscam respostas de Deus apenas e exclusivamente para problemas pessoais e problemas terrenos. Enquanto que a nossa vida, a nossa perspectiva tem que ser a mesma de Paulo, buscar as coisas lá do alto. Sabe por quê? A nossa vida aqui é muito curta. A Bíblia vai falar 70, 80, o que passar disso é enfado e canseira. Irmãos, eu quero aprender com o apóstolo Paulo algumas coisas e eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero mostrar os motivos que impulsionaram o apóstolo Paulo a manter-se alegre e escrever essa maravilhosa epístola. E a primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está ali no versículo 3. Dou graças a meu Deus por tudo que me recordo de vós. A primeira coisa que Paulo nos ensina é a alegria das lembranças, a alegria da recordação. Paulo, ele é um sujeito impressionante mesmo. Quando ele estava preso, aguardando o julgamento, o seu pensamento estava nos seus irmãos. Ele talvez tivesse vários motivos para não se lembrar da igreja de Filipe. Ele foi preso, ele estava preso, ele foi açoitado, ele foi humilhado. Mas as memórias que vêm à mente de Paulo o enchem de alegria. Talvez ele tenha se lembrado de Lídia, aquela mulher que se converteu ao evangelho quando ele foi àquela cidade de Filipe. Talvez ele se lembrou da jovem possessa, que foi liberta da possessão demoníaca que era usada por alguns homens para fazer adivinhações. E aí o apóstolo Paulo vai e expulsa os demônios daquela menina. Talvez ele tenha se lembrado dela. O interessante é ver Paulo agradecer a Deus pela lembrança que ele tem dos irmãos de Filipe. E nós? Será que nós ficamos alegres quando nos lembramos dos nossos irmãos? Será que nós ficamos alegres quando estamos em casa e de repente a nossa mente nos leva ao Alcilei? Eu fico alegre quando eu lembro do Alcilei? Será que eu fico alegre quando a minha mente se volta para o Vantuí? Para a Alessandra? Para o seu Silas? Para o seu Dade? Para o Isaac? Para o Israel? Será que eu fico alegre quando eu lembro desses irmãos? Será que eles ficam alegres quando eles se lembram de mim?
Será que a minha vida tem impactado a vida dos meus irmãos de modo que eles, quando se lembram de mim, eles regozijam a Deus pela minha existência? Paulo não deixou que problemas, circunstâncias, diferenças pessoais o impedissem de se alegrar das lembranças que ele tinha dos irmãos da igreja de Filipe. Será que temos motivos para agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos? Pense nisso. Hoje é uma oportunidade para mudarmos isso, para procedermos e agirmos como o apóstolo Paulo. As tribulações, as dificuldades não o fez esquecer-se dos seus irmãos de Filipe. A segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina está no versículo 4. Fazendo sempre com alegria súplica por vós em todas as minhas orações. A segunda característica, o segundo motivo que enchia o coração do apóstolo Paulo de alegria, era a alegria da intercessão. Era uma alegria que ele sentia por poder orar por cada um dos membros da igreja de Filipe. Paulo agora está usando uma oração intercessora para apresentar os seus amados o quanto ele os amava. Baseado nessa afirmação de Paulo, da alegria que ele tinha de orar em favor dos seus, eu pergunto a vocês, meus amados, quando você está em casa e você dedica aquele seu momento para oração, a sua oração é totalmente voltada para si? Ou você se lembra dos irmãos? Será que você tem colocado as pessoas diante do altar do Senhor? Uma vez o meu pai falou uma coisa muito interessante do modo como ele ora, porque na nossa igreja, e acredito que aí também, existem aqueles irmãos que sentam sempre no mesmo lugar. E meu pai disse que algumas vezes ele vai orando e vai percorrendo o salão. E aí tem aquele irmão que senta naquele local, aquela família que senta naquele mesmo banco, e ele vai orando e vai falando obrigado por esse, obrigado por esse, obrigado por esse, obrigado por esse. Visita esse. Nós temos feito isso, irmãos. A reunião de oração é uma reunião onde nós vamos para levar os nossos pedidos, levar as nossas necessidades aos pés do Senhor e da igreja para que a gente possa interceder uns pelos outros. E uma vez que esses pedidos não ficam anotados para que a gente saiba, quando você não consegue comparecer à igreja, você pergunta, olha, tem algum irmão passando por uma dificuldade que precisa da nossa oração? Talvez isso não seja mais necessário, porque com o advento da tecnologia, hoje a gente tem o grupo da igreja e a gente pode colocar lá, olha, orem por mim, irmão, sou doente, estou gripado, estou desanimado. E quando a gente vê esse pedido de oração, a gente realmente dedica um tempo para orar pelos nossos irmãos, para interceder por eles? Paulo tinha uma alegria, que era a de poder interceder pelos seus irmãos. A nossa alegria na intercessão não deve ser pelo fato, única e exclusivamente, da resposta do Senhor vir de encontro à nossa necessidade. Porque muitas vezes não vem. Mas a nossa alegria na intercessão deve ser exclusivamente pelo fato de que a gente pede e ora a um Pai amoroso e que tem o melhor para cada um de nós. Vivemos uma época em que as pessoas têm se distanciado.
A intercessão é uma maneira de nos aproximarmos e de nos mantermos unidos. Não deixe de orar pelo seu irmão. Sinta a alegria, mesmo que ele esteja passando por uma dificuldade, por um problema. Não é essa a condição não é esse o motivo que tem que nos entristecer, mas a alegria de poder orar, de poder levar o nome daquele irmão aos pés do Senhor. É lógico que se num momento de dificuldade, de doença, a gente vai estar triste por aquela condição, por aquela situação. Mas o nosso coração tem que estar alegre porque nós podemos chegar diante de um Deus vivo, diante de um Deus maravilhoso, irmãos, e colocar a vida dos nossos na presença do Senhor. A terceira lição que o apóstolo Paulo me ensina nesse capítulo está ali no versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O apóstolo Paulo me ensina aqui a alegria da comunhão. A palavra grega para cooperação é koinonia. E ela pode ser traduzida também por comunhão. Ou seja, tem o sentido de ter as coisas em comum, de partilhar, de compartilhar algo. Os filipenses, como nós já dissemos, no capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo vai falar que eles contribuíram com dinheiro para a obra missionária, para essa obra que Paulo estava realizando. Mas não é só isso, irmãos. A cooperação no Evangelho que Paulo está enfatizando não é só essa. Não é só essa. Ele está elogiando a parceria fiel. Porque essa igreja orava incessantemente pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele está focando essa comunhão que eles tinham, baseada pelo menos em duas características muito claras. Era uma comunhão pessoal. Eles partilhavam as coisas. Eles tinham tudo em comum. O mesmo pensamento. Eles contribuíam. E ele está falando também de uma comunhão coletiva. Porque eles estavam debaixo da mesma graça. Eles estavam debaixo da mesma fé. Criam no mesmo Salvador. Por isso eles tinham essa comunhão. A gente fica pensando que o trabalho missionário é só daquele que vai. Só daquele que está na obra. Mas se você ora pelo Joey, se você ora pelo Serginho, se você ora pelo Neudes, esses irmãos, pelo Alexandre Campos, que são missionários, se você lembra deles, esse é um amor, essa é uma alegria que tem que encher o seu coração, porque você está fazendo parte desse trabalho também. E Paulo se alegrava com isso. Isso enchia o coração de Paulo de alegria, porque ele sabia que além da ajuda financeira que ele recebia da igreja de Filipe, ele recebia orações também. Que nós busquemos, irmãos, essa alegria de compartilhar, de comungar, de levar os nossos irmãos, esses missionários, essas pessoas que trabalham. Estou falando missionário, mas ore pelo Auxilei, ore pelo meu sogro, ore pelo Vantuir, ore pelos irmãos que têm essa responsabilidade de levar a mensagem do Senhor aí na igreja local, em outras igrejas. Essa é a alegria da intercessão, essa é a alegria da comunhão. A última característica que eu aprendo com o apóstolo Paulo nesse texto está ali no versículo 7 e 8. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça
comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. A outra alegria que Paulo me ensina, que tem que inundar o meu coração, é a alegria do afeto. Quer ser alegre, irmão? Quer ter um espírito e uma vida renovada e revigorada? Pratique essas coisas. Lembre-se dos irmãos, sempre que possível, das coisas boas, das coisas que eles fazem que os tornam diferentes. E se tiver alguma coisa, algum resquício de turbulência, de conflito, busque a reconciliação. Não se torne escravo de um pensamento que te afaste de ter um relacionamento singular e puro com o seu irmão. Como diz o pastor Hernán Dias Lopes, quando a gente tem uma mágoa de alguém, é como se a gente tomasse um copo de veneno todo dia e esperasse que a pessoa morresse. E ele vai dar um exemplo muito precioso para mim, que ele diz, quando um dos seus primos que foi morar na sua casa matou o seu irmão com mais de 10 facadas. Ele disse que ele só poderia continuar o ministério dele se ele perdoasse aquele irmão, e aquele seu primo, e ele perdoou. Porque perdão é lembrar sem sentir dor. Ele se lembra daquilo. Trágico para ele até hoje, ele diz. Mas aquilo não o transforma mais numa pessoa carnal. Porque o Espírito de Deus habita na sua vida para que ele tivesse essa reconciliação com o seu primo. Lembre-se dos irmãos em oração. Uma pessoa uma vez me ensinou uma forma muito fácil da gente lembrar dos nossos irmãos na oração. E aí a gente vai fazer igual criança. A gente vai juntar as nossas mãos, né, as duas, e nós vamos colocar aqui à frente, né? Nós vamos orar assim, como crianças mesmo. E ele falou o seguinte, olha, quando você estiver assim, o polegar é o dedo mais próximo de você. Então essas serão as pessoas mais próximas. Família, amigos, a igreja do Senhor. O dedo indicador são aquelas pessoas que acenam para a gente e que nos instruem, que nos ensinam. São os nossos professores. Pessoas que diariamente têm buscado de alguma forma nos orientar no caminho que devemos seguir. O dedo médio, o dedo mais alto. Então esse dedo, o dedo médio, a gente lembra dos nossos governantes, dos líderes. Eu não sei se você votou no Bolsonaro, isso não vem ao caso. O apóstolo Paulo não diz que a gente deve orar aos nossos governantes por conveniência. Ah, eu votei nele, eu vou votar nele. Não. Ele nos instrui, ele nos ensina a orar pelos nossos líderes. Porque a palavra de Deus é muito clara que diz que nenhuma autoridade é dada ao homem se do céu não for dada. Quem está lá porque o Senhor permitiu. Então, o nosso dever é orar por eles. E aí eu penso aqui não só nos governantes, mas aqueles que exercem liderança dentro da igreja. Lembre-se deles. O papel terrível que eles carregam. Cuidam de algo que não é deles. E a palavra de Deus diz que os líderes, eles vão prestar conta do rebanho do Senhor no dia do julgamento de Cristo. Aí nós temos o anelar. O anelar é o dedo mais fraco, né? E aqui nós vamos orar por aqueles que estão afastados da comunhão, aqueles que estão desanimados. Irmãos, eu confesso que todas as vezes que eu estou aí, eu me lembro desse dedo. Lembrando desse dedo, eu lembro do Júnior. Era um rapaz tão legal que eu gostava tanto. Aconteceu o que aconteceu na vida, na família dele, se distanciou. Eu não sei como que ele está hoje. Mas a gente tem colocado o Júnior na nossa oração.
tem sido alvo, objeto da nossa intercessão. E o dedo mínimo, o último aqui, somos nós. Nós devemos nos colocar diante do Senhor como pequenos, como necessitados, como frágeis, carecendo sempre e exclusivamente da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegrem-se na comunhão com os irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Deus é minha testemunha da saudade que tenho de todos vós. Que precioso isso, irmãos. Isso me faz refletir muito sobre como eu tenho estabelecido a minha vida no que diz respeito aos meus irmãos. A comunhão é algo precioso. O Senhor Jesus Cristo, ele na oração sacerdotal, lá em João, no capítulo 17, ele vai falar que a nossa união é com ele com o Pai, e quando nós estamos unidos, as pessoas veem a manifestação do poder de Deus. Que nós possamos realmente, irmãos, viver em união. Que eu possa sair da minha casa alegre, com saudade, realmente. Quando eu saio da igreja no domingo à noite, que eu já saia com saudade, com o desejo de estar com os meus irmãos na próxima reunião, quer seja na reunião de oração, na reunião de estudo bíblico, na escola dominical, que meu coração se encha de saudade de cada um. Paulo estava preso, ele não podia estar com os seus irmãos. Mas ele diz, Deus é minha testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês. Deus é minha testemunha, irmãos, da saudade que eu tenho de estar aí com vocês. Dos abraços carinhosos, dos beijos, das brincadeiras, dos momentos preciosos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Sabe por quê? Daqui a pouco tempo a gente vai estar com o Senhor. E aí a gente não vai mais precisar, ou não vai ter mais essa distância física, a gente vai estar com Ele e vamos estar todos juntos. Mas vamos começar a aproveitar isso agora, aqui. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra encontre guarida nos corações dos irmãos. E que vocês possam ser edificados para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.